aqui no capítulo 1 de Neemias, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, Neemias, aqui ele, ao receber a visita dos seus irmãos, a Bíblia não fala aqui explicitamente se os irmãos que ele fala eram irmãos de sangue ou se eram irmãos em Cristo, embora que naquela época Jesus ainda não existia, mas aqueles que serviam a Deus, eles se consideravam irmãos, como hoje nós somos irmãos em Cristo, né? Então Neemias, ele disse: como é que estão os meus irmãos, aqueles que não foram levados para o exílio e aqueles que escaparam do cativeiro. Hoje a gente observa, lendo essa mensagem, dá a entender, hoje por conta dessa pandemia, por conta desses vírus, teve muitos, graças a Deus, que conseguiu se escapar, né? Muitos que foram contaminados, muitos que foram chegaram a ser até mesmo entubados, como a gente já viu história, né, de pessoas que chegou a ser entubado, chegou à beira da morte e conseguiram escapar, né? Conseguiram escapar da morte. Mas esses, você talvez pergunta: pastor, será que essas pessoas que escaparam da morte hoje, todos eles agradam a Deus? Será que todos esses agradam ao Senhor? Nem todos, irmãos, nem todos. Mas por que Deus permitiu que eles escapassem da morte? Para eles saberem que existe um Deus. Para eles saberem que existe um Deus que pode livrar. Diga graças a Deus. Que pode livrar. Às vezes Deus quer ser glorificado na boca de pessoas que nunca glorificou a Ele. Deus quer ser exaltado na boca de pessoas que nunca exaltou a Ele. Então, eu me lembro que um ladrão, aquele ladrão que estava com Jesus lá na crucificação, aquele que se arrependeu e aquele que não se arrependeu, todos os dois conheciam a palavra. Todos os dois sabiam que Jesus era filho de quem? De Deus. Todos os dois sabiam que Jesus era o Cristo, era o Messias que devia vir ao mundo. Mas só um foi o quê? Só um escapou. Diga graças a Deus. Só um escapou do inferno. Não escapou da morte, mas escapou da onde?
escapou do inferno, o outro não. Por quê? Porque o outro, ele tinha um coração duro, tinha um coração de, vamos dizer, de pedra, um coração que não reconhecia. E tem outros que não conseguem glorificar a Deus, não conseguem exaltar por conta da fraqueza espiritual. Por conta da fraqueza espiritual. Veja, uma pessoa quando uma pessoa ela entra no mundo do vício, quando ela entra no mundo do vício, quando ela começa a tomar o primeiro gole, ou quando ela começa a fumar a primeira pedra, ou quando ela começa a usar a primeira droga, ali ela se encontra fraca. Mas no decorrer que ela vai experimentando, ela vai se fortalecendo naquele vício. É ou não é? Ela vai se fortalecendo naquele vício. Ela vai se fortalecendo no vício e vai se esfriando fisicamente, vai se enfraquecendo mentalmente. E muitos crentes hoje estão assim, muitos cristãos, muitos irmãos estão assim, por conta de tudo que está acontecendo no mundo hoje. Muitos se encontram assim, fracos, sem ânimo, sem forças, não consegue se levantar da cama para vir na igreja, que nem um dia de hoje, dia de domingo, jejum, é o melhor culto. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou estar fazendo outro culto, mas para mim não porque é domingo, porque qualquer dia da semana para mim é abençoado, diga graças a Deus, mas por ser as primeiras horas do dia, jejum, logo pela manhã. Inclusive, eu coloquei aqui nos dias de culto, nas quartas e na sexta-feira, o jejum do Espírito Santo às 8 horas da manhã, para quem quiser vir participar. Nas quartas-feiras e sextas-feiras, o jejum da libertação às 8 horas da manhã, porque é um dos horários para mim mais fortes que tem. Porque assim eu vou estar me sustentando espiritualmente. E voltando aqui, Neemias, ele disse que ele recebeu a visita de alguns irmãos, e ele procurou saber como estão aqueles que escaparam. Aqueles que escaparam, como é que eles estão? Porque você sabe que para uma pessoa escapar assim não é fácil. Somente Deus mesmo para livrá-lo. É ou não é? E no versículo 3 aqui de Neemias, diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio. O exílio significa cativeiro. E se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Diga graças a Deus. Veja que a resposta que Neemias teve não foi uma resposta que ele queria ouvir, mas ele ouviu dizer que aqueles que não foram levados para o cativeiro, aqueles que escaparam, estão em grandes misérias. Vamos traduzir essa grande miséria no dia de hoje, seja na parte espiritual. Estão em grande fraqueza, estão em grande frieza, não se encontram mais forças, as portas estão queimadas, os muros estão derribados.
Esses muros que estão derribados representam a fé. Quantos estão hoje com a sua fé destruída, com a sua fé acabada? Quantos estão hoje que não conseguem se levantarem? Não tem forças? Às vezes dizem, mas nós oramos em casa. Mas não é bem como a gente pensa. Orar em casa não é igual a estar na presença de quem? Orar em casa não é igual a estar na presença de Deus aonde? Na igreja. É diferente. É totalmente diferente. Ainda que Deus levante uma geração de criança, uma geração de jovens, mas muitos ainda ficarão sem conhecer o verdadeiro Deus. Versículo 4, Neemias disse: tendo eu ouvido estas palavras, eu assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus da onde? Perante o Deus da onde, pessoal? Dos céus. Então olha aqui para o pastor, às vezes Neemias ele disse: quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, eu não consegui ficar de pé, eu me entristeci, disse Neemias. E ali então eu passei a orar e a jejuar perante Deus. Então você veja que quando Neemias recebeu a notícia de que nada estava indo o quê? Bem, de que Jerusalém estava destruída, que a fé do povo estava acabada, o povo já não adorava mais a Deus, o templo existia somente as paredes, as portas do templo estavam queimadas, ninguém entrava mais no templo para adorar. Está diferente no dia de hoje, pessoal? Não está nada diferente, está igual o dia de hoje, é ou não é? Está igual o dia de hoje, por quê? Porque o dia de hoje está assim. O dia de hoje está assim. Os templos estão de portas abertas, mas ninguém mais quer entrar para adorar a quem? Ninguém quer mais entrar. Ninguém quer mais buscar. Eu vejo as igrejas mudando de povo, outras igrejas mudando de pastor, e essa igreja nunca muda de pastor, é o mesmo pastor, está sempre pregando a mesma palavra, está sempre ali. Mas dê graças a Deus que ele está sempre ali. Porque vai chegar um dia que você vai procurar a igreja e pastor nem vai achar mais. Nem pastor bonito, nem pastor feio, nem pequeno, nem grande, nem preto, nem branco. Tem que dar graças a Deus, porque isso vai acontecer. E não é só pastor não, vai procurar até padres, bispos, apóstolos, e não vão achar mais. Porque não vão estar mais ali para pregar. Porque a igreja do Senhor Jesus um dia vai ser levada, e aqueles que não buscarem hoje vai ser deixado. Aqueles que não buscarem hoje vai ser deixado. E Neemias ele se lamentou. A Bíblia diz que Neemias se lamentou, sentou, chorei e lamentei-me por alguns dias. Ele chorou e se lamentou. Ele chorou e se lamentou por alguns dias. Ele orou e jejuou perante Deus. A situação não estava boa. E como hoje, no dia de hoje, a situação não está boa no Brasil ainda. Nem no Brasil, nem no mundo não está boa. A situação não está boa. Versículo 5. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança
e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja que Neemias, ele reconheceu que tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém foi por causa dos pecados dos pais dele e deles, dos seus irmãos. Neemias admitiu logo: tudo está acontecendo isso porque a gente pecou. Mas o povo não consegue enxergar isso. O povo continua ignorando e achando que a culpa é dos outros e que a culpa é até mesmo de Deus, porque muitos olham assim: ah, Deus, por que isso está acontecendo? Não, né? Como se Deus fosse o quê? O culpado. Mas o culpado disso somos nós. Se essa igreja aqui um dia se afundar em afrânio, o erro foi dos membros da igreja? O erro foi de quem? O erro foi da direção. O erro é de quem está no altar pregando o quê? A palavra. E ele tem que admitir, ele tem que reconhecer. Mas tem gente que ela se esconde: não estou indo na igreja, é por causa do coronavírus, não. E é por causa de quem então, irmãos? E é por causa de quem então? Ah, então quer dizer que você abandonou a Deus? Não. E gente, então ninguém entende. Ninguém entende por que você não está indo na igreja, se é por causa ou porque você abandonou a Deus, ou é por causa de alguma coisa. Você tem que falar o que aconteceu. Tem que ter uma explicação. Mas como ela está tão fraca espiritualmente, ela nem acha explicação. Ela não acha nem como falar. Mas seria bom que ela reconhecesse os seus erros. Seria bom que ela reconhecesse. Como muitos que já se afastaram das igrejas, não se afastou por causa do coronavírus, não se afastou por causa de Deus, mas se afastou por causa da sua ignorância, por causa do seu orgulho. Por que você se afastou? Por causa, não, fala a verdade. Ela nunca fala a verdade. Por quê? Porque ela nunca quer estar errada, não é? Ela nunca quer estar errada, ela sempre quer estar o quê? Certa. Então Neemias disse: Senhor, nós pecamos, nós erramos. Senhor, nós erramos, falhamos. Nós erramos e falhamos, Deus. Também Elias, quando ele estava no monte, ele orou. E ele disse que ele estava sozinho. E o Senhor perguntou: o que tu fazes aqui, Elias? Ele disse: Senhor, mataram todos os seus profetas e só eu escapei. Só eu escapei, Senhor. Aí Deus disse: não, Elias, não. Você está enganado. Você não está só. Não foi você só que escapou. Eu escolhi 7.000 homens. Eu escolhi 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E conservei 7 lábios que nunca beijaram a Baal. Então, você não está só. É isso que acontece, Deus. Às vezes muito pensa assim: ah, eu estou só, não tem ninguém por mim. Porque se a pessoa desistir, se a pessoa disser: eu vou
desistir porque não tem ninguém que ore, que busque por mim, que me ajude. Se quiser desistir, desista. Mas a verdade é que se você não quiser, tem outros que querem. Tem outros que querem, porque Deus escolheu vários neste mundo. E Neemias, quando ele recebeu a resposta de que o seu povo estava destruído na grande miséria, ele começou a se lamentar, a chorar. Ele começou a dizer: por quê? Por quê? Por que isso? E começou a chorar. Mas quando ele viu que o choro não resolvia, ele passou a orar e a jejuar. E quando ele fez isso, a resposta do Senhor veio. Porque o Senhor se manifesta em meio à fé, não em meio aos prantos, às lamentações, não em meio às perguntas. O Senhor se manifesta quando alguém manifesta a sua fé, quando ela não aceita. Então, Deus, em nome de Jesus, se tem alguém me ouvindo neste exato momento que vivia assim, desacreditada, ou muitas das vezes, meu Deus, além de ser desacreditada, ela não dá crédito, ela não dá nem a mínima, mas mostra a ela de que o Senhor está, meu Deus, trabalhando para a reconstrução de uma nova vida, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Senhor venha te encontrar esta pessoa agora, porque teremos 52 dias de reconstrução na fé de Neemias, e veremos a Tua glória se manifestar. Veremos a Tua glória se manifestar, Senhor. Então eu peço, desde já, prepara este povo para o grande dia da reconstrução. Senhor de Israel, meu Deus, leva o Teu povo a reconhecer que só o Senhor é a sua salvação, e faz esse povo cair em si, faz eles caírem em si, que não há outra solução a não ser o Senhor. Então, aonde quer que esteja essa pessoa agora, faça com que ela venha escapar, que ela escape do cativeiro, que ela escape da morte, que ela escape da doença, para glorificar o Teu nome, e o Senhor mostrar a ela que foi o Senhor que o fez isso. Porque muitos não conseguiram escapar, mas o Senhor vai fazer ela escapar para mostrar o Seu poder, para mostrar, meu Deus, a Sua justiça e a Sua glória. Pai de amor, toma a direção e abençoa desde já, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças.